Vamos de tag curadoria hoje com o livro O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. O livro se passa num país que para mim tem uma memória afetiva muito significativa, que é o Chile, que foi o país que eu fui quando eu tinha 19 anos. E eu caminhei muito pelo Chile, na verdade por Via del Mar, Valparaíso e Santiago. Então eu tenho bonitas recordações do Chile de 2007. Mas a história se passa em 1988, o ano que eu nasci, com um paralelo com dois narradores. Um é um publicitário que está encarregado de cuidar da campanha para fazer a propaganda, a publicidade de convencer as pessoas a votar no não, para sair o Pinochet do poder. E o outro é um jovem que tem o pai sequestrado durante esse período que foi extremamente complicado. Quando eu estava em Santiago, eu via na frente do Palácio de la Moneda, o guia mostrou que tem os buracos ainda de canhão, enfim, no palácio e tudo mais, pela tomada do poder que foi em 1973, o golpe 11 de setembro de 73, se não me engano. E o guia mostrou, de fato, que essas marcas dos canhões, enfim, desse cerco, elas permanecem lá para que o povo não esqueça. Eu estive lá naquela praça e aqui imaginar todo o cerco, como foi e o que se desenrolou no país durante 15 anos após a morte do Allende, do presidente, é bem pesado. Porém, todavia, entretanto, o livro é muito leve. O livro, ele não tem os terrores de uma ditadura. Embora o pai do Nico seja sequestrado, seja detido, né, no caso, seja um desaparecido político, esse menino, ele entra em um processo de... Ele se desliga, ele se distancia dessa situação a pedido do pai para que ele não passe por isso. Não existe aquela tensão, não existe aquele nervosismo. As pessoas, elas estão nessa ditadura talvez há tanto tempo ali e elas acabam lidando muito bem com isso. Então, tanto o publicitário, o Bettini, quanto o Nico, quanto as outras pessoas nesse entorno, elas agem com uma naturalidade a todo o processo de ir sumindo pessoas, de vida que segue quando tudo acontece. Então, ele é um livro muito leve, muito rápido, ele é um livro bem pequenininho, ele tem 224 páginas, 223 de texto. Então, ele é uma leitura muito rápida e aí tem toda essa fluidez. Um dos meus capítulos preferidos, ele tá perto do fim, e não é spoiler, não tem nada assim de reviravolta da história, não tem nada de muito, enfim, marcante, assim, ele tá no final, mas não quer dizer. Que é quando a filha do publicitário, do Bettini, a Patrícia, ela vai com o Nico a Valparaíso. E, enfim, eles têm uma razão de estar lá em Valparaíso. E eu me lembro muito claramente, assim, das ruelas de Valparaíso, enfim, de toda... Eu tenho uma imagem muito clara da Valparaíso que ela via pela janela naquele momento. E eu me lembro quando eu fui e eu olhava que Vinha era a minha cidade, ela era do jeito que eu imaginava. E Valparaíso eu falo até hoje, que é uma coisa pulsante, uma coisa de estiva, é um porto, ele pulsa numa frequência diferente. E quando ela olha pela janela lá em Valparaíso, ela se compara àquela cidade, ela é aquela cidade, ela é daquele jeito, inacabada, mal terminada, mal construída, digamos assim. Foi muito gostoso esse capítulo, essa percepção dela, porque eu também, por algum motivo, em Vinha del Mar, eu tive esse sentimento de pensar, nossa, essa é a minha cidade, eu não sou Valparaíso. E ela foi ao contrário. Não sei se deu pra entender, viajei, mas enfim, tudo bem. Tem outra
Outro ponto que eu acho muito interessante, que ela fala sobre o mar, ela tem um insight sobre o mar naquele momento, e o Chile, ele é um país que está prensado contra o mar pela cordilheira, né? E eu fui a pé de Vinha a Valparaíso e tem um morro, né? Uma rocha, assim. E aí tem uma placa numa pedra, e é Salvador Reis Figueroa, se não me engano, o poeta, o escritor. E numa tradução livre, ele fala sobre o mar, exatamente sobre isso, que o mar é a pátria dos sonhadores e é no sulco aberto pelos barcos que brotam as sementes dos melhores sonhos. E quando a Patrícia Bettini tá em Valparaíso e ela olha, ela fala pro Nico que tudo começa e tudo termina no mar, tudo vai acabar no mar. Então, essa relação com o mar, para mim, ficou muito marcada. Então, é um capítulo que para mim foi... Ele não tem acréscimo nenhum à história, mas ele me marcou bastante, me significou bastante em relação a isso. Então, é um livro muito lindo para visitar o Chile da década de 80, do final da década de 80. Um Chile passando por transformações, um Chile colorido, vibrante, pulsante, do livro O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Skármeta.